Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Bari, o seu podcast semanal que fala sobre obesidade, cirurgia bariátrica de forma leve, descontraída e baseada em evidências, né? Hoje, gente, eu descobri que a gente passou das nossas bodas de ouro. É isso, é babado, meu amor. Já estamos no podcast 51. Olha isso. É isso. É uma vitória, hein? É sobre. Conseguimos 51 pessoas praticamente para vir aqui conversar com a gente sobre obesidade, cirurgia bariátrica e saúde, né, como um todo. Tudo bom? Eu sou Marcela Abreu Rodrigues, sou psicóloga, estou aqui mais um dia, tava morrendo de saudade, É isso. né? E aí, Cícero, tá bem? Com Tô você? joia. Gente, sejam muito bem-vindos a esse podcast que hoje tá mais que especial. Estamos recebendo uma blogueira, uma paciente, babadeira, influencer, daqui a pouco internacional. Daqui a pouco não, gente, ela já é internacional, tá? Ela já é, tá? Já é. E é isso. Respeite. Estamos recebendo Naizinha. Seja muito bem-vinda, Naizinha. Cadê as palminhas? Amei a apresentação, obrigada. Arrasou. Uhul! Aí, É conseguimos as isso. palminhas. É isso aí, a gente improvisa. Naizinha, seja muito bem-vinda e obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês, muito feliz por estar aqui, conversar com essa galera que quer entender mais sobre cirurgia bariátrica e mostrar o tanto que a cirurgia impactou positivamente na minha história. Estou muito feliz de poder compartilhar isso hoje aqui com vocês. Obrigado. E a gente, como a gente já costuma fazer aqui, Naizinha, a gente gosta de ir direto ao ponto. Tá? Yes. Então a gente quer saber quem é a Nayara Barbosa, também conhecida como Naizinha. Quem é você? Por que você está nesse mundo da cirurgia bariátrica? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu sou capixaba, então eu nasci no Espírito Santo, em Jacaraípe, uma vila pequenininha, e hoje moro em São Paulo, e a minha história com a bariátrica, ela começou muito cedo, né? O meu pai fez cirurgia bariátrica, a minha mãe também fez cirurgia bariátrica, e por consequência, né, eu também acabei fazendo a cirurgia, mas eu vivo obesidade desde muito nova. Eu lembro que minha mãe me botou na natação, dança do ventre, aula de step, body combat. Na academia da rua da minha casa, eu era sempre a mais nova de todas as aulas. Eu fiz vigilantes do peso, eu fui para spa de emagrecimento, a minha mãe tentou de tudo. Eu tomei remédios para emagrecer, que naquela época, né, os medicamentos eram bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. Ainda muito nova, assim, com 11 anos, 12, já tomava esses medicamentos. E minha mãe, ela tentou de tudo, o meu pai tentou de tudo, e eu conseguia emagrecer, mas acabava engordando novamente. O efeito A gente sanfona, sabe, né? hoje eu tenho um entendimento que a obesidade é uma doença crônica e complexa, que ela não tem cura, ela só tem controle, e eu acho que isso juntou muito também com a realidade de hábitos que tinha na minha casa, porque embora eu tentasse emagrecer, eu venho de um contexto onde mãe e pai obeso, então era sempre churrasco, final de semana, muita fartura de comida. Então, eu acredito que isso também tenha contribuído, né, de alguma forma, para eu não conseguir ter esse controle tão eficaz da obesidade. E eu acredito também que na época que eu fui obesa, né, há 15 anos atrás, sei lá, 17, o acesso à informação era muito diferente. Uhum. Então, tanto de possibilidades para emagrecimento com a bariátrica, quanto também de possibilidades sem a cirurgia, né, bariátrica. Então, era tudo muito diferente. Eu trabalho com isso há 20 anos, né? Ah. Então, assim, e existia um preconceito muito grande. A gente ainda via a bariátrica ainda como uma cirurgia mecânica, né? A gente não via como uma cirurgia metabólica, como é hoje, como a gente sabe que é hoje. Então, a gente via aquela coisa meramente mecânica, que, vamos reduzir o estômago, a pessoa vai comer menos e vai emagrecer, e a gente sabe que não é isso, a gente sabe que é uma questão metabólica. E uma coisa que você falou que é muito, muito importante, que eu queria só destacar, porque é uma coisa que a gente destaca muito aqui, é essa questão do ambiente obesogênico, né? Foi uma coisa que foi muito conversada no Congresso, uma coisa que a gente viu muito nesse Congresso Mundial agora, como esse ambiente se tornou e está se tornando cada vez mais obesogênico. Né, assim, não é culpa dos seus pais, eu não estou culpando os seus pais, nem a sua rua, nem seus tios, nem a sua família, nada disso. Uma questão social, é um problema muito maior do que
meramente a cultura da sua família. Então você tem a história genética, você tem uma história familiar, você tem uma cultura familiar, que é muito difícil a gente quebrar isso, né? E querendo ou não, isso também corrobora com a doença. Então é mais uma evidência que você está trazendo aqui, que a gente fala muito, de que você sempre conviveu com a doença e você não tinha culpa, né? Porque, e aquela também história que a gente fala assim, a pessoa que tem obesidade não tem força de vontade. Quer mais força de vontade do que você acabou de relatar aqui? Marcela, você falou, eu fiz spa, fiz violência do peso, Muay Thai, fiz chave disso, remédio daquilo, isso com uma criança, né? Uma adolescente. Vai dizer que você não tinha força de vontade, era o que você mais queria, né? Isso é muito importante a gente destacar aqui. E aí, quando foi que chegou essa situação de vocês, né, decidirem fazer a cirurgia bariátrica? Eu sou muito grata, assim, à minha mãe e meu pai, porque eles sempre foram muito à frente do tempo deles, assim. Então, como eles tentaram de tudo, e eu estava cada vez engordando mais, eu cheguei aos meus 16 anos com 130 quilos, com 1,73 m. Eu sou muito alta. Apesar de ser naizinha na internet, eu sou gigante. Uhum. E minha mãe, ela estava me vendo cada vez mais introspectiva, dentro do quarto, usando muito computador, chorando porque as roupas não cabiam em mim. E eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito feliz, muito alegre. Então, eu sempre fui oradora de turma, a noivinha da festa junina. O peso, ele nunca havia me limitado antes, porque eu sempre fui obesa, mas eu não tinha essa limitação emocional, né? E aí a minha mãe foi percebendo que eu fui me tornando uma adolescente que gostava muito de rock and roll. Então eu vivi aquela fase emocore, que era muita gritaria, música melancólica e chorava e um estilo, né, muito rock and roll, Toda de umas roupas. preto. Né? E aí a minha mãe foi percebendo o que está acontecendo, né, com a Nayara, assim. E eu me fechei, então não conversava mais com a minha família. E juntou com a minha adolescência também, né, muito rebelde. E aí os meus pais, acredito que muito por esses sinais, né, emocionais, falaram assim, não, eu acho que está na hora da gente salvar, Nayara. E a salvação vai vir da cirurgia bariátrica, porque a gente já fez essa cirurgia, vou levá-la para conversar com o Dr. João Alípio, né, que foi, inclusive, o que fez o dos meus pais também. Ele opera há muitos anos lá no Espírito Santo, e há 15 anos atrás, fazer uma cirurgia no adolescente de 16 anos era muito diferente. O médico tinha que se garantir muito, a equipe dele também, e era meio que uma afronta, né, na medicina, assim, como que você vai operar uma adolescente de 16 anos? Ela nem tentou o que ela deveria emagrecer. É aquele preconceito que eu estava falando, né? E aquela coisa de que a gente também naquela época também não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? A gente ainda existia aquela ideia de que vai atrapalhar a sua adolescência, que ia atrapalhar seu crescimento, sua adolescência, que ia atrapalhar seu desenvolvimento, e muito pelo contrário, as evidências mostram totalmente o contrário. Eu lembro que a minha dieta líquida, eu tomava Gatorade, né, no copinho assim. No Enem, minha mãe teve que fazer uma autorização para poder comer e caminhar no meio da prova do Enem, porque a gente não pode ficar saindo, né? E como eu tinha feito a bariátrica, foi nessa época de escola, então foi muito interessante isso. E eu gosto de ressaltar alguns pontos, assim. Eu acho que a equipe multidisciplinar de hoje é muito diferente da equipe de antigamente. A técnica hoje em dia, todos os profissionais, eles estão muito refinados. A cirurgia bariátrica já era uma excelente opção na minha época, mas quando a gente fala da bariátrica em 2024, eu estou falando de uma equipe muito mais preparada para receber esse paciente. Verdade. Por um cenário muito maravilhoso que a internet também proporciona, né? Que eu acho que é vocês estarem passando essas informações de qualidade, o network entre os especialistas, que eu acho também que vão se alinhando mais, os eventos que acontecem, essa questão do digital também está presente, eu acho que aproxima mais as equipes dos pacientes e os pacientes da informação de qualidade. É claro que a gente também vê muita informação ruim na internet, né? Mas quem sabe filtrar vai para essa cirurgia muito mais preparado. E quando eu fiz a minha bariátrica com 16 anos, realmente eu não tive uma equipe multidisciplinar capacitada, igual eu vejo hoje em dia. E eu também era adolescente. Então, eu vejo, por um lado, foi muito bom,
porque eu praticamente não tenho flacidez, tanto que as pessoas olham o meu resultado e falam bem assim, meu Deus, o meu sonho é ter um corpo igual ao seu, sua barriga é perfeita. Eu fiz a bariátrica, meu colágeno estava na alta, né? Adolescente, eu nunca tive filho, por exemplo. Uhum. Por outro lado, não foi tão bom assim, porque eu era uma adolescente, num contexto onde a informação não era tão disseminada, a cirurgia não era tão popular como hoje é, e as pessoas não eram tão preparadas. Fato. Mas, mesmo assim, foi a melhor decisão que eu tive. Porque se eu não tivesse feito a bariátrica com a idade que eu fiz, eu ia estar pesando quanto hoje em dia? E Qual nem seria a isso. realidade da Nayara? E outra coisa, você como é que seria, né, a gente fala que dos 16 anos até os 25, vamos dizer assim, os melhores anos da sua vida, como é que você teria vivido esses anos? Né, vamos Exato. supor que você fez com 25 hoje, ou estava fazendo cirurgia bariátrica hoje. Esses anos de 16 anos, quando a gente fala em desenvolvimento humano mesmo, são cruciais para o nosso desenvolvimento, né? Será que você teria entrado no mercado de trabalho como você entrou? Será que você teria, né, tido as experiências, seja de experiências de vida, de sair, de como adolescente, de beijar na boca, transar e etc., que você teve? E uma Sim. coisa também que a gente sempre fala nesse período, né, Naizinha? A gente está falando de um processo da adolescência que ele está crescendo para o mundo, né? O adolescente está indo para o mundo. E muitas vezes, pelo que você está relatando e o que a gente vê também dentro dos nossos consultórios, pacientes que convivem com obesidade, eles trazem quase esse mesmo comportamento de isolamento, de Sim. introspecção. E a gente sabe que também existe uma questão orgânica da obesidade muito associada a quadros de depressão, né? Então, assim, a obesidade ela também afeta essas questões relacionadas à saúde mental, né? E a gente precisa também entender que esse processo do adolescente se abrir para o mundo é o período que também ele está construindo os vínculos sociais dele, que às Exatamente. vezes vai ser para o resto da vida. Então, como é que ele está, né? Como é que esse adolescente que está introspectivo, não quer conversar, às vezes deprimido, com sobrepeso, com a autoestima lá embaixo, Sem saúde. sem saúde, né? Então, assim, é importante você trazer essa experiência porque a gente sabe que existem as exigências que a Marcela, né? A gente sempre conversa isso. A cirurgia bariátrica tem exigências. Em cada fase existem exigências diferentes. Existem as principais, né? Que são sempre qualquer período, mas na adolescência existem exigências talvez diferentes do que quando a gente opera como adulto, né? E a gente já Sim. vai chegar nesse papo aí. Aguardem aí, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, a gente já vai chegar nesse Aí eu rolê. tenho uma pergunta, Naizinha. O fato, assim, de seus pais terem feito a cirurgia, aí a gente estava falando daquele ambiente, né? Mudou o ambiente da sua casa depois que vocês todos operados, né? Você tem irmãos, eu não sei se você tem irmãos, né? Então, assim, a alimentação da casa mudou, a cultura alimentar da casa mudou depois que vocês três resolveram operar? Então, eu tenho uma irmã, a Natália, e ela tem corpo de fisiculturista. E é aquela história, né? Às vezes um exemplo, ele traz duas atitudes completamente diferentes. Eu, com o exemplo do meu pai e da minha mãe, eu acabei vivendo a obesidade fazendo a bariátrica. A minha irmã foi completamente o contrário. Ela não queria nunca viver essa obesidade, então ela foi pesada e até hoje ela é uma pessoa assim, que eu falo, Natália, não que a cirurgia bariátrica é um caminho fácil, mas é óbvio que ela facilita o processo de emagrecimento, senão ninguém faria cirurgia bariátrica. Sim. Eu acho a pior besteira você ficar falando e negando o benefício que a bariátrica tem no seu processo de emagrecimento. Sim, é uma tecnologia, gente. Eu, A gente tem que usar ela a favor. É uma tecnologia, assim como foi uma medicação. facilitadora, É sim, um no meu facilitador. emagrecimento. E, É, não, gente, e o fato de ser um facilitador, tanto não diminui a gente. medicação, exatamente, não significa que a pessoa é um fracasso por ter esse facilitador e que sua irmã, ela é melhor do que você porque não teve esse facilitador. Não, gente, pelo amor de Deus, não é. Se a gente tem algo que vai facilitar o processo, que vai tornar a gente mais saudável, por que não usar? Você não vai falar para um hipertenso, não usa medicação, não. Use a sua força de vontade, diminui o sal, que você vai conseguir. Você não fala para um diabético, né? Faz o seguinte, não usa a insulina, né? Faz o seguinte, começa a fazer isso e aquilo que você vai conseguir controlar. Você não fala isso. Para uma pessoa que tem câncer, Sim. não vai não faça quimioterapia, não. Use a sua força de vontade, né? Não fala. Por que para pessoa com obesidade a gente faz isso? Então, assim,
é um facilitador e é um facilitador maravilhoso, graças a Deus que ele existe, né? Eu Ainda bem que faria existe. 10 mil vezes se eu pudesse. E aí, mudou a cultura de casa? Como é Aí que a foi? minha irmã, ela sempre teve esse estilo de vida muito saudável, ela não chegou a ser obesa e ela tem um corpão. A minha mãe, depois de muitos anos, ela mudou. O meu pai já faleceu, mas ele tinha mudado assim. Só que, para ser muito sincera, minha mãe deve estar com o estilo de vida mudado nos últimos 5 anos, que foi quando eu fui realmente para a internet, fui crescendo nesse meio bariátrico, ela foi se motivando também com esse movimento que estava acontecendo, foi absorvendo mais informações e cuidando cada vez mais dela, que foi de 2019 para cá, né, nesse processo aí da pandemia também, que eu acho que ela ficou com medo e começou a se cuidar, e hoje ela tem uma vida, assim, muito melhor do que antes. Minha mãe, ela não é uma pessoa obesa, minha mãe é uma pessoa funcional, ela tem uma vida feliz, ela tem uma vida saudável, ela toma as vitaminas e ela é operada há 23 anos. Olha que legal. Então, assim, ela foi uma das primeiras, né, cirurgias do doutor João Alípio. E eu não moro com a minha mãe já tem muito tempo, mas hoje realmente mudou a realidade Da casa. da minha casa. Mas é o que eu estou falando, o bariátrico hoje, ele é muito bem assistido se ele procura bons profissionais. E vocês, como psicólogos, assim, e até para quem está assistindo, para mim o mais importante de toda a equipe multidisciplinar é psicólogo. Peraí, Naná. Tá na hora do quê? Do nosso... É isso. Se você não cuidar da sua mente, todo o processo não, é aquilo que eu falei, assim, que a gente sempre fala, né? A gente tem que cuidar... A cirurgia tá ali, ela é a ferramenta. Se a gente não cuidar o que tá ao redor dela, né? Que é questão emocional, comportamental e até familiar, né? A gente fala muito aqui da questão do processo familiar. Ela não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, eu pergunto de imediato ali. Aí você operou com 16 anos, aí você ficou na casa dos seus pais até quantos anos? Eu saí com 18 da casa dos meus pais. E nesses 2 Então, anos, sucesso total? Eu vivi a lua de mel da cirurgia bariátrica, mas eu não consigo lembrar muito, por exemplo, de uma mudança de vida igual eu tenho hoje. Hoje, realmente, a minha vida ela é muito regrada, eu treino pra caramba, mas eu lembro que durante esses 15 anos de bariátrica, era muito assim, a minha formatura, eu treinei, emagreci, fiquei lindíssima, formei. Aí depois eu engordava um pouco. Aí eu tinha algum outro evento, aí eu treinava, não era uma coisa... Só que eu também acredito ser um processo de maturidade. Hoje, com 30 anos, eu acho que a importância que eu dou para a minha saúde, para o autoconhecimento, para a minha questão psicológica, ela é bem diferente da Nayara lá de trás, sabe? Hoje eu mudei muito, assim, a minha forma de viver. E eu acho que isso faz parte do amadurecimento. Por isso que fazer a cirurgia bariátrica muito nova requer esse acompanhamento, porque se a pessoa faz a bariátrica, emagrece e se perde no mundão, começa a beber muito, começa a fumar, comer o que quer, a ir para esse lado que eu não acho interessante, ela se perde muito fácil, porque na adolescência, muito nova, você é imatura, e a bariátrica, ela faz a gente transbordar, caramba. Claro. Você viveu a vida de você tá uma gata, daqui a pouco bota silicone. Uma pessoa que tinha... Entendeu? Sim. Eu lembro, eu botei silicone, gente, com 18 anos. Eu nunca nem pensei em ter silicone. Quando eu vi o meu peito daquele jeito, eu falei, gente, eu tenho silicone. Das minhas amigas, eu era a única que tinha silicone. Todo mundo ficava assim, Nayara, silicone. É meu! Aí eu fiz meu braço. Aí quando eu fiz o meu braço, eu falei, gente, meu braço, aquelas peles sempre me... E agora meu braço tá lindo. Eu lembro que eu vivi uma fase assim que eu virei um pavão, que eu falei, gente, eu sou a mulher mais linda do mundo. Ai, gostei disso, dessa analogia, né? No pavão, adorei. Nayara, e agora aos 30, meu amor, depois você passa o contato do dermato, entendeu? Pra todo mundo que tá... Isso, né? Que pele é essa, né? É isso. Então, assim, mas a gente vê que mesmo depois de 15 anos, né, a gente vai entender um pouquinho mais como é que foi esse ato até você chegar hoje à idade que você tá, mas a gente vê que depois que você também aderiu a essas mudanças de hábitos nos últimos 5 anos, você tá um pavão de novo, né, meu amor? Aí na transparência e tá desse modelo. E conta pra gente, Nay,
Aí você saiu de casa com 18 anos, ali na lua de mel, né? Foi, Na fase da lua de porque eu, mel. eu saí de casa para estudar, porque eu morava no interior, né, em Jacaraípe, e aí minha faculdade era em Vitória, e eu queria morar perto da faculdade, e aí eu já trabalhava numa agência de intercâmbio também, que era perto da faculdade, e aí eu piquei a mula para fora de casa, mas aí eu lembro que eu treinava, e Você morando usava sozinha, suplementação? igual hoje, não. Mas você fazia algum tipo de suplementação ou não? Whey Albumina? protein, nada. Tá. E Eu Nayara, falo assim, eu sobrevivi muito tempo pós a bariátrica, por falta de informação, eu juro, que Uhum. eu não tinha a noção de que a bariátrica é para sempre e ela tem que ter cuidado diário. Eu não Exige... fazia Tem terapia, exigências eu diárias, né? tem. Então, assim, a vida que eu tinha antes de começar a me cuidar e a vida que eu tenho hoje são duas vidas completamente diferentes. Como é que era a vida antes? Antes eu podia estar magra, porque eu já não vivo obesidade tem muitos anos, mas eu ficava muito doente. Então, por exemplo, eu pegava virose muito fácil, minha garganta inflamava, me dava febre, eu tinha que ir ao pronto-socorro, só passava com bezetacil. Eu lembro de várias vezes que isso aconteceu. Eu tinha cansaço o tempo inteiro, muito sono, cabisbaixa. Eu não era uma pessoa funcional igual eu sou hoje, sabe? Que acordo cedo, que treino e que não fico beliscando o tempo inteiro. A questão psicológica também, eu acredito que eu sempre tive esse trauma do abandono, mas dos meus 19 até os meus 25, 26, eu não conseguia entender isso, Uhum. então eu acho que eu sofria muito e eu gastava muita energia com o que não era para gastar, e achava que as pessoas não gostavam de mim, e essa coisa assim, que todo mundo ia sair da minha vida. Relacionamentos também, que eu entrei por carência, por medo de ficar sozinha, e também que eu acredito que estava muito relacionado a essa questão Da de obesidade, né? Da de doença. medo mesmo, enfim, traições que eu aceitei, Uhum. mas coisas assim que eu passei, e que hoje em dia, com o acompanhamento multidisciplinar que eu faço, que começou por conta da bariátrica, é completamente diferente. Eu tenho uma vida muito melhor. Por isso que esse trabalho que vocês fazem, né, de consultório, de podcast, de Instagram, ele salva, porque a bariátrica, ela pode ser o primeiro passo, mas o que faz você viver bem com ela é o que você faz depois dela. Sim, com certeza. Eu costumo dizer que o que o cirurgião faz, ele faz ali em 40 minutos, 1 hora, né? Hoje em dia consegue fazer uma cirurgia bariátrica em 1 hora, 40 minutos. Mas o que você tem que cuidar é pro resto da vida, né? Então é uma coisa que é pro resto da vida, mas é uma coisa que tem como ser leve também, né, Naizinha? Eu acho que não precisa também ser aquela coisa que as pessoas muitas vezes. Porque a rede social é boa, mas também tem muita gente que torna aquilo ali muito pesado, né? Aquela coisa, que você tem que fazer isso, tomar suplementação, não sei o quê. São coisas que você precisa fazer, mas dá pra você fazer de forma leve, dá pra você colocar na sua rotina, dá pra você, né, buscar ajuda, não é fracasso se você não conseguir. Eu costumo dizer, a gente estuda pra isso. Hoje em dia os profissionais, eles estão qualificados pra ajudar você nessa rotina e como inserir essa rotina, não é o contrário, né? A gente que tem que, de alguma forma, ajudar você a inserir a suplementação na sua rotina, inserir o treino na sua rotina, né? Não existe um protocolo único pra todo mundo. Então, tem como a gente cumprir essas exigências que a cirurgia tem de forma leve, né? E eu acho que o seu Instagram, né, faz muito isso. Eu acho que você traz uma leveza, sabe, pro tratamento da obesidade. Porque as pessoas veem você feliz, veem você treinando, veem você, né, mostrando o quanto que o benefício que a cirurgia trouxe pra você, mas de uma forma leve, de uma forma descontraída, né? Não como aquela coisa, ai meu Deus, lá vai eu tomar meu suplemento de novo, comer minha proteína, né? Tem gente que vê dessa forma. sim. Então, é muito importante o que você faz e concordo com você que as redes sociais e a tecnologia trouxe muito isso. Mas também trouxe o contrário também, né? Porque o que a gente vê de besteira, de gente falando bobagem, de gente falando coisas assim sem nexo na internet é fora da casinha, né? É Fora da isso. casinha. Reels de um médico que estava falando que só 1% dos bariátricos tem um bom resultado com a cirurgia, que todos viram adúlteros Meu Deus. e compradores compulsivos, endividados.
Como é que Eu é? arrumo confusão com os médicos, dos médicos. Alcoólatras, né? Alcoólatras. A gente não pode esquecer que uma galera fala que todo mundo vira alcoólatra, né? Então, assim. Que pega, e o que a gente vê muito, né, é que as pessoas falam, todo paciente que tem obesidade é compulsivo por comida, né, tem um transtorno de compulsão alimentar, aí vai fazer a cirurgia e essa compulsão, ela é transferida pro sexo, pro jogo, pro álcool, tá. Gente, não. 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 São quadros completamente diferentes. A obesidade é uma doença, o transtorno da compulsão alimentar é outra. Existe uma correlação entre os dois? Existe, mas não é uma relação de causa, né? As pessoas não entendem o que é correlação e o que é causa. Correlação é que existe uma relação entre as duas coisas. Causa é que uma coisa causa a outra. Imagina, gente, se fosse uma relação de causa, a gente já teria sido banida há muito tempo, né? Então, Várias pessoas que são fisiculturistas, que têm compulsão, que sofrem com outros transtornos, por exemplo, anorexia e tem compulsão. vigorexia. A obesidade não está relacionada à compulsão, né, nessa linha reta. Eu também discordo disso. E a internet é o que eu falo para os meus seguidores todos os dias. Saibam qual conteúdo vocês estão consumindo, porque o público bariátrico é um público doente. A obesidade é uma doença. Eu não estou mandando uma pessoa saudável fazer uma cirurgia bariátrica. Eu estou dando uma saída e um poder de escolha para quem está doente, ferrado e lascado. Então, você vai falar para mim que fazer bariátrica é perigoso? Então, saudável é ter hipertensão, é ter diabetes, é não conseguir se limpar, é não conseguir se relacionar. É isso aí que é ser saudável. Porque não adianta você ignorar que o público bariátrico é um público doente, que está precisando de saída. Eu não escolhi fazer a bariátrica, não era o sonho da minha vida ser bariatricada, ser blogueira. Foi a forma que eu encontrei de viver, de ser feliz, de aproveitar o que está acontecendo aqui e agora. E é isso que eu acho injusto, porque você tira da pessoa obesa o poder de escolha e uma esperança de vida, dizendo para ela que a obesidade, tudo bem, vai lá emagrecer, vive mais 10 anos aí quebrando a cara, tomando remédio, para ver se você consegue emagrecer de outro jeito. E aí eu fico nervosa. E eu arrumo confusão com vários médicos no Brasil. Vai, né? Calma, aqui pronto. E ainda bem que existem pessoas como você, porque assim, realmente a gente tem que... E a gente foi pro... Não, e outra coisa, o que você tá falando, o que é mais importante, assim, é de uma pessoa que viveu a doença, que convive com a doença, porque ela não tem cura, né? Então, todos os dias você convive com ela, é o que eu falo que é como se fosse uma escada rolante descendo e você tendo que subir ela. E a bariátrica é meio que um motorzinho que ajuda você a subir ela um pouquinho mais rápido, né? E o que você está falando não difere de nada do que a gente viu no maior congresso científico de obesidade do mundo. É o que você está falando. Então, a gente vê ali, existe uma pirâmide, né? Então, eles fazem o desenho dessa pirâmide. E nessa pirâmide, eles colocam quanto maior o grau da obesidade, ou seja, quanto mais severa for a doença, mais drástico não, mais, como é que é a palavra que eu uso? Mais potente tem que ser o tratamento, vamos dizer assim. Então... Mais alternativas a gente tem que aprender. Não. É no sentido de mais de potência mesmo. Mais forte tem que ser o tratamento. Mais invasivo. Mas é mais potência, com maior potência. Então, por exemplo, quanto menor o grau da obesidade, a mudança de estilo de vida é suficiente. Porque ela traz uma perda de peso ali de 2% a 5%. Para quem tem obesidade, isso não é nada. Então, as pessoas, muda o estilo de vida, come... Não, isso não é nada. Então, para quem tem um sobrepeso e tudo, beleza, 2% a 5% é bacana, né? Depois a gente vem as dietas, né? Várias dietas ali restritivas, jejum intermitente, jejum daqui, low carb e tal. A gente não pode tirar o mérito dessas dietas. Elas têm o seu poder ali também, mas a gente tem ali uma perda de até 10% no máximo. De novo, para quem tem a doença, obesidade, grau 2, grau 3... não é significativo. Depois a gente tem a farmacoterapia, que traz ali, hoje em dia a gente tem medicações que traz até 20% de perda de peso, né? Que é até um resultado bom. Depois a gente tem a cirurgia bariátrica. Só que às vezes essa linha da farmacoterapia e da cirurgia bariátrica tem que ser avaliada, porque às vezes tem um paciente ali com diabetes grave, com hipertensão grave. Não, minha irmã, não vamos com o remédio não, vamos partir para a cirurgia. Né? E hoje em dia a gente já está falando num tratamento, né, em termos de eficácia, a gente ainda não tem dados da cirurgia bariátrica com a farmacoterapia. E que tá ok. E é isso, essa é a ponta da pirâmide, esse é o ideal. O grande lance até do congresso foi
endocrinologistas, nutrólogos precisam conversar e se aliar com cirurgiões. Não pode ser uma briga. Eles precisam estar alinhados. Precisa eticamente ser uma opção de tratamento para o paciente que convive com obesidade. Eu falo isso sempre. Nós, profissionais de saúde, a gente tem um dever ético de dar essa opção para o paciente que convive com obesidade. Né? Não é o que você falou, é uma doença, né, que mata milhões de pessoas, que está afetando aí o quê? 42%, 45% da população. Né? Então, essa sua fala foi totalmente coerente com, assim, eu tô vendo aqui a pirâmide na minha frente, no slide lá do médico, né, da presidente da IFSO, né, que é a Federação Internacional de Obesidade. Ela colocou esse slide, assim, mais de uma palestra que ela deu, sabe? Esse alinhamento, a importância desse alinhamento, né, entre esses profissionais. É muito bom a gente conversar com quem fala a nossa língua, porque o que você está falando para mim é música para o meu ouvido. Eu tô, sim, meu Deus, é isso. E vice-versa. Só que quando a gente sai daqui do podcast, o mundo lá fora é cruel. preconceituoso. O mundo lá fora é contra a cirurgia bariátrica. A gente está remando contra uma maré de profissionais que não estudam a cirurgia bariátrica, que não são capacitados para entender a cirurgia bariátrica, que não são bariatricados e que estão disseminando informações incorretas na internet. Uhum. E aí, qual que é o problema? Igual você falou, a farmacoterapia pós-bariátrica. Eu tive reganho de peso, eu não utilizei, mas muitos dos meus seguidores que estão em reganho, eles usam as canetas. E tá ok. Para reganho de peso. E tá tudo bem. A gente não tem que ser contra as formas de controle da obesidade, mesmo com a bariátrica. Exatamente. Porque, por exemplo, eu perdi 62 com a bariátrica e tinha engordado 32. Eu não engordei tudo. E eu consegui emagrecer. E tem pessoas que vão engordar metade do que emagreceram por falta de acompanhamento, e os medicamentos vão auxiliar nesse processo. Uhum. Agora, o endocrinologista, o nutrólogo, sei lá qual profissional, não pode virar para esse paciente e falar bem assim, olha, eu vou te passar o remédio, mas você acabou com a sua vida. Você fez a pior escolha em ter feito a bariátrica. Não porque pode. seu organismo... Não, porque a pessoa ela já está ali se sentindo fracassada. Quem engorda após a bariátrica parece que assina um atestado de fracasso. Ah lá, eu não valho nada mesmo, eu não vou dar certo na vida. Isso é e a gente perigoso. sabe que isso é psicológico. A gente se invalida o tempo inteiro, a gente se sabota o tempo inteiro. E aí a equipe que era para acolher, para abraçar esse paciente, chuta o paciente. Hoje eu falo, o profissional que eu tenho mais dificuldade de indicar é endócrino e nutrólogo. Sim. Porque geralmente quando as minhas meninas, elas procuram esses profissionais, eles dão portada na cabeça dela. A gente sempre fala, né, Izinha, né, aqui no podcast, que a cirurgia, ela não é invalidada porque há um reganho, né, uma recidiva da Não, você não perde. Pelo contrário, né, o processo, né, a cirurgia tá ali, né, o que a gente precisa é, digamos, reativar, colocar um combustívelzinho a mais para o carro voltar a andar melhor. Pronto. Então, como é que a gente faz isso? Buscando profissionais, né, qualificados. Não basta, né, a gente sempre fala isso, não basta, e a gente sempre orienta. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem lá os vários especialistas de todas as áreas que trabalham no Brasil inteiro com a área de cirurgia bariátrica, né? Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, busquem profissionais que estejam estudando sobre cirurgia bariátrica. Não basta ser psicólogo, não basta ser nutricionista, não basta ser médico das várias especialidades. A obesidade é uma especialidade dentro da saúde. A gente precisa saber trabalhar com obesidade. Então, assim, a gente tem várias diretrizes, tanto da nutrição, como da psicologia, da medicina, que falam como atender a esse público. Mas esse público existem especificidades, igual você está colocando. E essas especificidades fazem com que a gente tenha mais cuidado, inclusive, no acolhimento, na abordagem, na forma como a gente pergunta para o paciente. A gente precisa desresponsabilizar esse paciente, desculpabilizar esse paciente de que ele engordou porque ele foi culpado, né? Porque ele é um fracasso, porque ele não dá conta. Você falhou de novo. Não.
Igual a gente conversa e você está conversando, a cirurgia é uma doença crônica, multifatorial, né? Não, e tem aquela coisa, né, Cícero? Você falou uma coisa importante. Você falou, ó, eu consegui perder os meus 32 quilos ali que eu tive de reganho sem precisar usar medicação e tudo. Mas a vida da Nayara, né, o ambiente da Isso. Nayara, o fato dela ter entrado ali na internet, que também impulsionou ela, motivou ela, os amigos, o X, né, da vida dela, é diferente da sua. E tá ok, gente. Não significa que ela é melhor do que você ou pior do que você. Tá ok. Se você precisar usar medicação, que seja as canetinhas, que seja, a gente tem várias medicações, tá ok também. Você tem que entender que é uma doença crônica. De novo, voltando a comparar com a hipertensão. Muitos hipertensivos, eu falo que eu sou hipertensa. Você começa com uma medicação, eu sou hipertensa desde os 35 anos, eu tenho 43. E olha que eu sou praticante de crossfit. Então, assim, mas é genético. Todos os meus primos, vai ter uma hora que eu sei que eu vou ter que tomar mais de uma medicação, né? Uhum. Então, e tá ok. Por que que quando você faz o tratamento da obesidade, combinar medicações, 2 tratamentos, é inválido? Então, é uma doença, as pessoas precisam enxergar isso. Existe, Naizinha, não sei se você sabe, a gente pode até te enviar, existe também umas diretrizes, né, que foi feita por membros da sociedade internacional, por pacientes também, né, eles fizeram toda uma convenção que tinham pacientes, profissionais de saúde, os caras que mais publicam na área, um guidelines que a gente chama, né, então as diretrizes de como você deve se comunicar com o paciente que convive com obesidade, né, principalmente para profissionais da atenção primária de saúde, quando a gente pensa em SUS, por exemplo, né. Então existe esse guia, existe essas orientações hoje em dia. A gente está agora traduzindo pro SUS, né, para o Ministério da Saúde, para a gente poder orientar, principalmente a galera da atenção primária, do posto de saúde, né, da UBS, para a gente poder desafogar os hospitais também, porque esses pacientes precisam ser acolhidos, né, na atenção primária. Então isso é fundamental que você falou, essa questão do acolhimento, que hoje em dia é péssimo, né? Péssimo. Muitos pacientes bariátricos têm vergonha do reganho e não volta na equipe pela vergonha, por achar que o médico vai julgar, que o médico não vai, ou talvez acreditar que só o médico é a equipe. Eu acho que o médico, ele tem sim, eu sou amiga de vários, inclusive, acho que eles são fenomenais, sou grata eles terem escolhido trabalhar com a obesidade, mas não é só sobre o médico. Eu acho que cada profissional tem a sua capacitação e seu espaço muito desenhado. Então, não adianta o paciente bariátrico achar que tudo é o médico. Na Verdade. nutrição não é o médico, a suplementação não é o médico, é o nutricionista. Na questão psicológica não é o nutricionista, é o psicólogo, sabe? E aí eu vejo que muitos pacientes também acham que o salvador da pátria é só o cirurgião bariátrico. Vocês falaram a questão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, acho muito importante ressaltar isso. Profissionais que estejam vinculados à Sociedade Brasileira, eu acho que é um grande diferencial. Tem profissionais que não fazem questão de estar vinculado ou que não participa dos eventos, que não está nesse meio. Isso é um problema. Eu fiz um conteúdo há pouco tempo da carteirinha do bariátrico, né, do Sim. Barilac. Eu vi. Tem esse benefício dos restaurantes. E muita gente comentou. Não achei o nome do meu médico. O meu médico até agora não aprovou minha carteirinha. Então, assim, a gente vê também que tem profissionais que não estão interessados, né? E já tem outros profissionais que tá assim. Teve um doutor que comentou lá, poxa, só 10% dos meus pacientes estão no aplicativo. Que bom que você fez esse conteúdo, porque agora eles vão utilizar o benefício que eles têm. Legal. Então, aí você vê também uma diferença de profissionais. O profissional que está engajado e o profissional que às vezes está até desatualizado. E essa busca de equipe multidisciplinar do médico que vai te operar também, ela é fundamental para você ter um melhor acolhimento no pós-bariátrica. Você falou do SUS. Tem gente que não sabe, mas o SUS ele faz o acompanhamento multidisciplinar. Sim. E tem muita gente que fala, o SUS não tem. Mentira. É porque você não foi atrás da informação. Porque eu sei, vários lugares do Brasil, inclusive, eu oriento, né, os meus seguidores que dependem do SUS a procurar esse acolhimento. Né? Lá no Espírito Santo mesmo, em Cachoeira de Itapemirim, as cirurgias bariátricas pelo SUS, elas demoram 4, 5 meses para serem aprovadas. É muito rápido. Nossa, Assim, que legal!
Que bom. É maravilhoso. Eu tenho, inclusive, uma seguidora que é a Amanda, ela é psicóloga também. Já fiz live com ela contando o processo dela. Ela falou, Nai, fui super bem tratada no SUS. Não, Eu o não tenho. SUS é maravilhoso. Daqui do DF também, a equipe é maravilhosa, maravilhosa. Demora mais um pouco aqui, mas a Sim, equipe é fantástica, fantástica também. E aí eu vejo muita gente procurando também problemas. As pessoas problematizam tudo e não vão atrás da solução. E eu, como blogueira, graças a Deus eu não sou da área da saúde, eu posso dar umas opiniões mais enérgicas, porque eu não sou psicóloga, não sou nutricionista, não sou médica, então eu posso falar o que eu penso. Claro. E aí, às vezes eu viro e falo, para de se sabotar, sabe? Você é uma pessoa adulta, bariátrica é decisão de pessoa decidida. Você vai continuar vivendo reganho assim ou você vai procurar ajuda? Aqui não é muro de lamentação. Você quer ajuda de profissional, você quer indicação, eu te ajudo. Mas para de só reclamar. Você não vai ficar mais durinha assim, você não vai ter mais energia reclamando no Instagram. Porque parece que as pessoas querem validação do sofrimento. Aí você encontra um bariátrico sofrendo, que se conecta com outro bariátrico Aí sofrendo, lascou. aí uma sofrência generalizada. E detalhe, tá? Bariátrico pode falar mal da bariátrica. Mas se outra pessoa fala mal da bariátrica com esse bariátrico que fala mal da bariátrica, não pode. Não pode. Lascou. Eu falo, gente, daqui a pouco a cirurgia bariátrica vai ficar mal conhecida no Brasil porque vocês não param de falar mal, É verdade. Sim. ao invés de falar bem, de viver o processo, É entendeu? verdade. Então, E Naizinha, então com uma dúvida aqui, na verdade você já acabou tocando no assunto, mas quero, de uma forma mais objetiva, você falou dessa questão da recidiva, do reganho, né? Depois de um tempo. Depois de quanto tempo você teve reganho? 10 anos. Depois de 10 anos. E aí então, você- até 10 anos você conseguia manter o peso, estava conseguindo manter, com aquela Sim. coisa que você falou. Você balhava pra caramba pra uma coisa, voltava, mas não tava, vamos dizer assim, saudável, botar isso entre aspas. Tá. E aí, quando foi que você chegou e disse, opa, isso daqui não tá legal? E aí você percebeu o que você fazia errado, digamos assim, não fazia tão certo, e o que você mudou dali pra frente? Que você Pra- atribui o Tá. quê? O seu reganho e o que aconteceu depois? Eu tinha acabado de me formar, fui para o mercado de trabalho, trabalhava longe da minha casa e mexeu completamente com os meus horários e burnout de trabalho, e eu naquela de querer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, que eu estava na idade de prosperar financeiramente, e tudo era motivo para eu sabotar. Então eu chegava em casa depois do trabalho, tomava uma cerveja, porque eu tinha trabalhado demais e eu merecia tomar uma cerveja. Não fazia atividade física porque eu não tinha tempo, né? Afinal, eu acordava muito cedo, eu ficava horas no trânsito, chegava em casa super cansada. E aí teve um dia que eu fui na casa da minha mãe, eu não moro com a minha mãe há muitos anos, e tinha um shortinho de tactel que ficava na casa dela, da época aí da bariátrica, que eu já estava magra. Quando eu fui botar esse short, o short não passou da minha coxa. Foi a primeira vez que eu me enxerguei, porque eu me via no reflexo do espelho, mas eu aceitava que eu estava engordando. Então, por exemplo, eu já não estava mais usando 42, ao invés de eu tentar voltar para a calça 42, eu fui comprar uma 48. Eu fui comprar roupas novas, eu não assumia a responsabilidade do meu corpo. Só que eu atribuía, era como se tudo bem eu estivesse engordando porque eu estava prosperando em outras áreas da minha vida, como, por exemplo, profissionalmente. Então, era isso que eu fazia, não. Eu sei que eu estou engordando, mas pelo menos no trabalho eu estou me destacando, eu estou sendo promovida, eu estou indo bem. E aí, nesse dia que eu tentei colocar o short, que eu me olhei no espelho, eu estava muito, né, acima do que eu estava acostumada, foi quando eu me vi a primeira vez, aí veio um sentimento de desespero. Eu lembro que eu liguei para uma amiga minha que é crossfiteira também, falei, não, a gente vai correr na praia amanhã. Corri nos primeiros 200 metros, caí, ralei meu joelho, a calça rasgou, comecei a chorar. Aí ela começou a caminhar, né, comigo, conversar comigo, e foi quando ela falou assim, Nai, você precisa de ajuda médica, você tem que procurar um especialista. E aí eu procurei uma nutróloga, que graças a Deus ela me acolheu, mas também não foi um tratamento barato. Eu acho que é por isso que hoje eu passo a quantidade de informação que eu passo na internet, porque eu capinei esse terreno, né, do reganho, da recorrência de peso, né? A gente descobriu agora que recorrência de peso. Muito bem. E fiz esse processo com ela de tomar as vitaminas, de ajustar a minha alimentação, de procurar o acompanhamento psicológico. Eu comecei a fazer terapia com os meus 26 anos. E hoje, aos 30, eu faço terapia semanalmente. E além dos encontros que tem dentro da tropa, mas eu não larguei e eu não largo psicólogo de forma nenhuma. E a minha terapia é com psicólogo, né? Mas aí também
Acho que cada pessoa se identifica com uma coisa, mas eu acho muito importante, psicólogo, assim, pelo menos foi o que eu me identifiquei mais quando se trata de obesidade, traumas, eu vi muita coerência no que é abordado comigo, e fiquei nessa linha, e aí eu fui emagrecendo conforme as coisas foram acontecendo, porque foi início de pandemia, quando eu comecei a falar do meu processo de emagrecimento. E aí eu fiz um vídeo para os meus seguidores, assim, foi logo que lançou o Reels dizendo que eu ia entrar no desafio de emagrecimento com o pessoal que trabalhava comigo, no meu setor, porque eu tinha engordado, eu tinha feito bariátrica. Esse vídeo viralizou. Quando o vídeo viralizou, eu comecei a ganhar muito seguidor, trabalhando de home office. E aí, num período que todo mundo engordou, foi um período que eu emagreci horrores, porque como eu estava de casa, eu comecei a treinar em casa, não bebi durante a pandemia, que estava todo mundo, né, acabou descontando talvez na bebida, as lives, as coisas acontecendo comigo na internet, eu divulgando o meu lifestyle, né? E aí, quando foi abrindo, eu fui continuando treinando e até que eu peguei gosto, que eu falei, cara, eu acho que eu sou realmente fitness. Porque eu criei um personagem, né? Eu sou fitness. E aí, quando eu vi, eu já tinha emagrecido reganho, já tinha um monte de gente me seguindo e estudando também, né, sobre a Bari, que eu fiz pós-graduação em obesidade, cirurgia bariátrica e transtornos metabólicos, porque eu falei, eu não sou da área da saúde, mas eu falo de um assunto que é muito sério. Então, eu não posso falar abobrinha na internet, senão eu não vou ser validada, né? As pessoas vão olhar e falar, mais uma aí que tá postando antes e depois para ganhar seguidor. E foi assim que eu consegui emagrecer. E hoje eu acho que eu consigo manter, porque eu não abandono a minha equipe multidisciplinar. Hoje, o que que você faz, Nai? Só pra gente ter ideia de todos esses... O que que você faz? Como que Dá é? dicas, como é que é? Então você largou o seu emprego, que você trabalhava? Tá. Vocês querem saber o que eu faço de atividade física ou o que eu faço Não, eu de quero saber. profissão? Não, vamos pensar assim nessa linha do tempo, né? Pra gente Tá. entrar na linha do tempo. Então aí você entrou nesse mundo, o seu vídeo viralizou, e aí você, vou viver disso aqui, né? Isso aqui tá dando certo, tô gostando. E aí? O que aconteceu? Período de transição de carreira é sempre muito difícil, né? Que você pensa assim, eu só vou ir para o outro quando eu estiver ganhando a mesma coisa. E no digital, eu nunca tive a cabeça de ser só. Não, eu tenho várias amigas que são influenciadoras, meninas, eu amo vocês e eu ajudo todas em tudo. Mas eu não queria só ser uma influenciadora para vender cupom, para viver só da minha imagem porque eu sou bonita, porque eu sou gostosa, por isso e aquilo. Eu sempre quis criar algo que fosse mais sólido, que fosse transformar mais. E aí eu lembro que no início eu fazia muito provador de loja de roupa, e aí eu já saí dessa área que eu falei, não é isso que eu quero. E depois eu comecei a fazer uns desafios, só que eu nunca fiz sozinha. Eu acho que hoje eu tenho tantos profissionais que gostam do meu trabalho, porque eu sempre estou com os profissionais. Então, eu tenho vários psicólogos, várias nutricionistas, vários cirurgiões. Eu tenho esse networking porque eu falo assim, eu sou a pessoa que chama a atenção, mas a minha equipe que cuida da galera. E eu sou uma bariatricada que precisa de cuidado. Então, por exemplo, eu jamais vou passar alguma dieta ou fazer alguma sessão, vender alguma coisa que não é da minha especialidade. E aí eu comecei a fazer esses desafios de emagrecimento, né, com profissionais da área da saúde, e como eu tenho um alcance muito grande, a galera foi entrando, porque o desafio da NAI. Já fiz evento online de cirurgia bariátrica, que aí tinha cirurgião bariátrico, que foi super legal também, foram 4 dias de evento. E aí, há 2 anos atrás, eu tinha um sonho de criar uma plataforma de acompanhamento multidisciplinar que fosse parecida com o Netflix. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma menina que é da área de hipertrofia, que ela criou uma plataforma, que é um aplicativo, e ela tem essa comunidade, ela é influência. Aí eu falei, cara, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso dos especialistas, eu preciso ter conhecimento de digital, além do que eu já faço, e eu preciso ter fé em mim, né? Que eu vou conseguir vender isso aqui e as pessoas vão pagar para estar nessa plataforma. E aí falaram bem assim, Nai, vem para São Paulo. Porque você morando aí em Vitória, no Espírito Santo, você não vai conseguir fazer isso direito, você tem que ir para São Paulo. Aí eu larguei tudo, eu já estava na internet há 2 anos e meio, larguei tudo, eu era casada, aí teve um processo de separação, eu tinha o meu apartamento, eu larguei tudo. Eu botei uma mala nas costas, vim para São Paulo, trabalhei 1 ano e meio no lançamento da Tropa, para estruturar
os pilares que me fizeram emagrecer no reganho e o que eu acredito ser importante. Então, hoje na tropa, que é o meu acompanhamento multidisciplinar, a gente tem cirurgião bariátrico, psicóloga, que é a Mel, aí tem nutricionista, que é a Lorena, tem a parte de treinos. Só que, assim, a gente faz um trabalho em grupo, que é o trabalho de base, e as pessoas têm oportunidade de ir para o individual, caso elas queiram e caso sintam a necessidade. Então, no meu programa, são 3 encontros mensais. Um com a nutricionista, um com a psicóloga e um com o cirurgião bariátrico. Eu estou em todos eles. E eu trouxe a dinâmica do Alcoólicos Anônimos, de interação entre as pessoas, que é em grupo. Então, as pessoas falam, a psicóloga vai lá e intervém onde é necessário. E quando ela sente que a pessoa tem que ir para o individual, com certeza, ela aborda a pessoa e tenta, né, fazer alguma condição, enfim, para que essa pessoa vá para o individual. E aí a tropa foi crescendo muito, porque a Como é o gente nome? tem É uma Tropa? O nome é só Tropa? maravilhosa. Tropa Maravilhosa? Maravilhosa. Ai, amei. Maravilhosa. Tropa Maravilhosa. Gente, Já- demorou, né? É. Demorou, galera. Vamos todo E mundo pra aí a gente- tropa. Aí a gente faz um preço, assim, bem baixo, e eu lembro que quando a gente foi lançar a tropa, alguns especialistas ficaram até bravos, né? Tipo, poxa, ela vai vir para o mercado com um produto que é tão barato, a nossa consulta não é. E aí eu falei, calma, sabe? A gente está aqui para se ajudar, a gente está aqui para crescer junto, para evoluir. E aí, depois que lançou a tropa, eu tenho outros amigos também que têm algumas comunidades, né? Que tem projetos que são similares, a gente tem várias trocas. Inclusive, eu recebo no meu Instagram vários cirurgiões bariátricos, nutricionistas, psicólogos. E eu falo que, assim, graças a Deus, que eu sou uma ponte que conecta pacientes com profissionais capacitados. E eu quero ser cada vez mais isso, sabe? E aí, depois que veio a tropa, graças a Deus, ela já foi para outros países aí. Tem os brasileiros que moram fora do Brasil, então na Alemanha, tem gente da Coreia do Sul, eu tenho uma comunidade muito grande no Japão também, que é muito legal isso. Que legal! Lá no Japão tem um hospital só que faz cirurgia bariátrica. Eu tenho 2 E pacientes de lá. E a tradutora, ela é minha seguidora e adora meu trabalho. Então, todo brasileiro que faz bariátrica no Japão, ela manda minha página. Eu tenho mais de 30 seguidores no Japão, assim, a ponto de eu conseguir fazer o encontro se quiser ir para lá. E a gente super conversa, é muito legal, é lindo. E tem os bariátricos também que estão na Alemanha, em Londres. Eu já pude viajar para fora e encontrar também seguidores, né, que moram nesses lugares. E a tropa é isso. E aí, depois de um tempo, porque o que eu faço na tropa? A gente tem desafios mensais. E aí eu dou muito brinde. E aí eu falei, gente, eu preciso de alguma empresa parceira para eu conseguir uma condição melhor, né, para dar as vitaminas, que é muito brinde que eu dou. Só uma Aí eu falei, questão, a tropa é voltada para pacientes pré e pós, só pós, como é que é? O paciente que convive com obesidade, que tem interesse bariátrico ou não? Como é que é? Quem é o a público-alvo? tropa é pré e pós-bariátrica. Porém, até deixo de dica para as pessoas que querem criar um produto. Eu sinto falta de profissionais falando sobre a pessoa que está indecisa sobre a bariátrica. Porque a tropa é para quem está indeciso, mas para quem está mais destinado a fazer. Porque se você entra nela e você não faz a bariátrica, 95% das pessoas lá dentro fizeram a bariátrica. Aí você vai assinar um ano de programa e não vai fazer a bariátrica e vai ficar meio fora de contexto. Eu acho que para esse pré que está em dúvida, eu sinto falta de um programa, sabe? Assim, a bariátrica não é para todos, mas pode ser o seu caso. Algo Sim. nesse sentido. Porque hoje, para mim, assim, o que falta é a gente conseguir botar na cabeça de pessoas que vivem a obesidade que a cirurgia bariátrica é uma saída. Sim, concordo. Eu fico sufocada quando eu vejo uma pessoa obesa que fala bem assim, mas o meu caso não é bariátrica. É, amor, é bariátrica sim, já passou da hora de ser. Você não entendeu ainda. É muito, não é pouco, não. Só que aí, por eu ter sido obesa, eu não tenho coragem. Eu falo assim, não virem testemunha de bariátrica também, sabe? Porque você ficar enfiando a bariátrica, porque o bariátrico, quando ele opera, ele emagrece, ele fica assim, vai fazer bariátrica, não? Você quer fazer bariátrica? É testemunha da bariátrica. E eu acho isso ruim, porque nem todo obeso está preparado. Às vezes você fala de bariátrica. Preparado, acho que você falou a palavra certa, tem que estar preparado. A pessoa se ofende. Como assim você está falando bariátrica para mim? Porque eu não sou o perfil. Amor, tá bem gordinho. Então, falta isso. A tropa não atende esse público que está indeciso. Ela é bem enviesada para você operar. Então, você entrou, você vai operar. Entendi. Aí você tem uma parceria, né? Você tem um produto. Aí, veio a tropa. Aí, depois eu falei, eu preciso de uma empresa de vitaminas que vai me ajudar. Falei, quer saber?
eu vou abrir a minha própria empresa de vitaminas. E aí, no Ixi, é início eu pensei assim, corajosa, quem né? sou eu? Rapaz, essa é É. corajosa. Vrá! Vrá! Aí eu pensei assim, quem sou eu na fila do pão? Tantas empresas grandes, quem vai querer comprar? Quando esse povo descobrir que a empresa é minha ainda, aí que eles não vão comprar mesmo. E aí, e claro, né, eu não cozinho as vitaminas na porta da minha casa. Eu também fiz, que o povo achava no início que eu fazia em casa. Aí eu contratei farmacêuticos, tem uma empresa super bacana que faz a produção das vitaminas. E aí, do nada, assim, não foi premeditado. A Body for You, né, que é a minha empresa de vitaminas, ela cresceu muito, assim, muito, mas muito, a ponto de eu não entender, porque as pessoas, elas realmente querem um bom polivitamínico, elas querem algo que elas possam comprar e tudo isso, e o fato de você estar ali tomando, você estar empoderando as pessoas que estão consumindo a vitamina, você está mostrando, né? Igual eu falo, primeiro as vitaminas, depois o resto. É seu momento de autocuidado. A gente desmistifica de ser um remédio, de ser uma obrigação. E aí são coloridas também. Então, Torna assim, leve, né? Leveza. muito, muito. E aí a Body for You nasceu para atender a demanda da tropa de desafios que eu queria mais sortear ali que tudo. E hoje ela tá gigante, assim, pelo menos assim, na minha realidade, eu acho que ela tá indo muito bem, já mandou para vários lugares do Brasil, não mando para fora porque eu também não sei como é que faz isso, mas tá tudo bem, tá tudo Calma, certo. uma hora você vai mandar, daqui a pouco ela tá lá E aí hoje fora, é ainda isso, mais com esse hoje eu nome, sou Body for You, You. né? Ó, Tão maravilha, internacional. maravilha. Não, Arrasou. e tá, eu tenho pacientes que usam, eu tenho alguns pacientes que usam a sua suplementação, já me questionaram, né? Eu falei, ó, eu não sou nutricionista, mas eu sei, terríveis. né? Não, me questionaram porque assim, é boa, não é? Presta, não presta, né? Mas Ent- vocês mandam, manda. Exatamente. Então eu tenho vários eu não sou nutricionista, né? Então realmente, mas eu sei que eu já conversei com outros nutricionistas, é de qualidade. E isso, cara, isso é fantástico. Isso com certeza, esse ambiente que você vive também é um facilitador para você. Eu costumo falar para os meus pacientes também uma coisa, que eu acho que é uma coisa, um merchan até pra tropa, né? Vamos dizer assim. Gente, não saiam do mundo da bariátrica depois que você operar. Viva o mundo da bariátrica, né? Viva diariamente o mundo da bariátrica. Isso vai ajudar, isso é um facilitador para você manter ali o seu peso, para você manter no seu tratamento para o resto da vida. Então, não sai. As pessoas muitas vezes fazem a cirurgia e sai do mundo, acabou, já resolvi meu problema e tá. Não. Então, acho que a tropa é uma excelente forma de você viver a comunidade, estar dentro da comunidade, contribuir, e isso estou dizendo terapeuticamente mesmo falando, né? Então é extremamente terapêutico você manter a vivência do mundo da bariátrica. É um facilitador maravilhoso para você manter o seu peso. Com certeza. Parabéns. Parabéns. Eu sou Arrasou. apaixonada, assim. E a bariátrica é tão louco que hoje a gente já vê as pessoas operando pensando em ser influenciador de bariátrica. Olha que louco. As pessoas já fazem o vídeo do pré-bariátrica pensando nesse pós, porque hoje é uma realidade, né? Eu acho que essa profissão de ser influenciador, se você utiliza ela para o bem, se você tem coerência no que você fala, não fala só asneira, é muito maravilhoso, sabe? Estar nesse local. A gente vai ter, eu acho, o episódio vai ser colocado antes do encontro, né? Mas vai ter o encontro de pacientes bariátricos em Sim. São Paulo, feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Tá vindo seguidor do Brasil inteiro que já falou assim: eu quero, é importante para mim ver você, você me salvou, você me ajudou, você me auxiliou. E não somente eu, né? Vocês vão estar no encontro em São Que Paulo, vocês dia não que vão vai conseguir. ser? Dia 3 de 3 de agosto. agosto, né? Eu não vou conseguir, porque eu vou estar antes, agora, porque eu vou agora, né? Mas, gente, vão. Quem puder ir pro encontro, vá, porque vai ser super bem organizado. E é o que eu falei. É, inclusive, terapêutico você ir. Você teve reganho, não tenha vergonha. É a oportunidade de você conversar com pessoas, buscar auxílio. Tá pensando em fazer a bariátrica? Tá ali em dúvida, não sabe. Ah, eu não sou paciente bariátrico. Tá pensando, é um paciente que convive com obesidade? Vá, você vai poder conviver com pessoas, ser acolhido, tirar suas dúvidas. Então, é uma oportunidade, assim, maravilhosa, né, de você entrar nesse mundo e também até para você poder tomar sua decisão ou não. E se você teve reganho, para você pegar auxílio e ser acolhido. Porque
a recuperação do peso, a recidiva, o nome lá, né? Recorrência de A peso. recorrência de peso, né? O Dr. Renato Lins, que é um cirurgião e ele tem até um episódio aqui conosco, né? Ele é cirurgião e ele é operado, ele fala, a recorrência faz parte do processo. Sim. Faz parte do processo, né? Então, dependendo da questão todo paciente vai ter uma certa recorrência, né? 90% dos pacientes têm recorrência. Então, assim, aí a gente tem que avaliar o nível dessa recorrência. Então, assim, é muito importante você ter falado desse encontro, porque é algo que a gente tem que realmente divulgar mesmo. E, Naizinha, pra gente ir costurando essa reta final desse nosso bate-papo, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para os nossos seguidores, para os seus seguidores, né? Qual mensagem você deixaria em relação ao seu processo, a esse processo da recidiva, né? Da recorrência de peso, de como você mudou a sua vida também depois disso, como você vive hoje? Qual uma mensagem que você deixaria para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo? Para mim, a principal mensagem que eu deixo é que se até com a cirurgia bariátrica eu tive a recorrência de peso, imagina se eu não tivesse feito a bariátrica. Então, assim, a obesidade é algo muito sério, que ela não tem cura, ela tem controle. E mesmo eu tendo esse processo de ter engordado pós a bariátrica, eu não me arrependo nem por um segundo, porque eu precisei passar pelo que eu passei para entender qual é o meu papel na cirurgia bariátrica, e eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter essa recorrência, né, de peso de 32 quilos, como aconteceu comigo. E a bariátrica, para mim, ela sempre vai ser um ponto de recomeço. Então, lá com 16 anos, foi onde eu recomecei a minha história, o meu reganho foi outro recomeço, e se por alguma razão daqui para frente engravidei, engordei, vou precisar recomeçar, eu sempre vou utilizar a bariátrica como um recomeço. E que bom que eu tenho ela no meu corpo. E é isso que eu deixo de mensagem, assim, a recorrência de peso, ela não pode ser um limitador de você não querer fazer a bariátrica ou desistir. Ela tem que te impulsionar, caso você viva ela. E é isso que aconteceu comigo. Eu precisei engordar para entender o que eu tenho que fazer para ser saudável. E hoje eu tenho certeza que eu nunca mais vou passar pelo que eu passei da forma que foi. Legal. E foi o seu processo, né? Acho que isso é muito importante. A gente sempre fala da questão individualizada do tratamento, tanto que isso é importante. É claro que tem variáveis que são comuns, né? Por isso que o tratamento em grupo também funciona bastante, mas a gente tem que entender que cada um tem uma história de vida, cada um tem o que a gente chama de ontogenia, né? A sua história de vida, a sua história que é só sua, que faz você quem você é. E isso a gente precisa aprender a respeitar, a gente precisa aprender a entender. E se precisar modificar alguma coisa dela, tem profissionais de saúde para ajudar nisso, né? Gente, que mulher maravilhosa, né? Não Tô é? apaixonada. Nossa senhora, como pode? É isso. Acho que a Naizinha trouxe nessa, assim, de toda a conversa, mas principalmente nessa parte final, assim, o quanto que a cirurgia bariátrica, ela gerou mudanças positivas na sua vida, na sua autoestima, no seu autocuidado, na sua saúde mental, na sua questão relacional, no aspecto financeiro, né, meu amor? Então, assim, isso é importante, né? A cirurgia foi um grande impulsionador de mudanças positivas na sua vida. A gente sabe que 99% dos pacientes que aderem aos tratamentos pós-cirurgia bariátrica, o resultado é esse que você apresentou hoje. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, é isso que a gente queria deixar de mensagem. Muito, muito obrigado, viu, Naizinha, pelo seu testemunho, né? Vai ter que voltar. Naizinha, você vai ter que vir aqui ao vivo, presencialmente. Vamos que vamos. Vamos conversar com a assessoria de Naizinha, porque a Naizinha tem assessoria, meu amor. Para trazê-la e para a frase, Brasília. vá com medo, mas não vá com dúvida. Maratone o papo de bari, aprenda tudo que você possa aprender e não vá com dúvida. Mas se tiver medo, vai com medo mesmo assim. É isso. Naizinha, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade.
Para quem está nos vendo e nos ouvindo, fale suas redes sociais, divulgue seu trabalho sobre os Instagram do Polivitamínico, das vitaminas, do O seu, Bari pessoal. Maravilhosas, Bari Divas, Bari Babadeiras, Bari tudo, vá. Agora é o merchan. Meu Instagram é @Naizinha, com 2 Is, depois do Z. O meu YouTube também é Naizinha, com 2 Is depois do Z. O meu TikTok é Naizinha, com 2 Is depois do Z, com underline. O Instagram da Tropa Barivilhosa, que é o acompanhamento multidisciplinar, é Tropa Barivilhosa. E da Bari For You, que é o polivitamínico, é Bari For You, ou o site, né, www.bariforyou.com.br. E é isso, estou em todas as redes, também estou no Spotify com podcast também, que é o Naicast, tudo sobre bariátrica, que eu coloco minha visão da bariátrica em dias que eu estou sentada de frente para a janela refletindo. Ah, que E legal. estou sempre à disposição para auxiliar quem precisa de informação. Estou em contato com os melhores especialistas, graças a Deus, do mercado, 2 aí que me chamaram, coisa linda. E é isso, gente. Estou sempre aqui. Obrigada mesmo pelo convite. Que bom, muito É obrigada. isso. Gente, se vocês entrarem no Instagram dela, né, que é o @Naizinha com 2 Is, você encontra todas as outras arrobas, tá? Então, entrem lá, é lindo o Instagram dela, tem muita coisa legal. Eu sigo, sou bem fã, tô super feliz de você estar aqui. Pessoal, boa noite, muito obrigada, amigo. Sempre bom estar com você, né, gato? Arrasamos, mais uma Arrasamos, vez. né? Arrasamos nós 3. Para você que está nos vendo, nos assistindo, quiser me seguir nas redes sociais, a gente sempre compartilha várias coisas por lá. É o @CíceroPsicólogo. E o seu, minha irmã? @psi.marcelabreu. É isso, pessoal. Até o nosso próximo Papo de Bari. Muito obrigado pela audiência. Um beijo, um abraço. Até. Tchau. Tchau, gente. Beijo.